possível tu iniciar na consultoria de alimentos, mesmo ainda estando no CLT. É possível. Agora, é importante que a gente deixe bem claro aqui que é o seguinte: se realmente tu deseja faturar mais de 10 mil reais com a consultoria, deseja fazer da consultoria o teu principal ganha-pão, a tua fonte de renda, ter o teu reconhecimento profissional com a consultoria de alimentos, não vai ser fazendo extras depois do teu trabalho de CLT que tu vai conseguir. Aqui o que a gente está te falando é que é possível iniciar, mas se tu quer realmente ter sucesso na consultoria, tu precisa te manter fazendo exclusivamente a consultoria e fazer essa migração aos poucos. Isso é importante, tá? Porque a gente nem precisa te dizer, né, o que é mais vantajoso, continuar no CLT ou ir para a consultoria. Em todas as outras lives que nós fizemos durante essa semana e a semana anterior, para o aquecimento da nossa jornada, já ficou mais do que provado. Se alguém não assistiu, inclusive alguma das lives que nós fizemos, elas ainda estão gravadas há pouco tempo. Então, corre lá e assiste, porque a gente provou, por A mais B, na conta, na matemática, que sim, a consultoria é muito mais vantajosa do que qualquer outra área de atuação. Com certeza. Mas claro, gente, que a gente não pode ser hipócrita de chegar aqui e dizer para vocês: larguem o emprego, abandonem a CLT e venham para a consultoria. Não, não dá para ser assim. Porque todo mundo, nós, vocês, todo mundo tem contas para pagar. Todo mundo precisa do dinheiro lá no final do mês. Então, não dá para a gente se jogar lá louca, mudar totalmente. Olha, a partir de amanhã eu vou sair do meu trabalho, vou pedir demissão, vou ir para a consultoria, porque as gurias falaram que lá na consultoria é melhor. Não, não é assim. Precisa existir uma migração, como toda profissão. Quando a gente vai mudar de uma profissão para outra, precisa ter uma migração. Ninguém sai assim. Precisa ter uma estratégia, um planejamento. E na consultoria é a mesma forma. Então, hoje a gente vai falar com vocês, vai dar algumas dicas de como fazer essa migração, já que a Caterine comentou que sim, que é possível. Então, como fazer essa migração? Como fazer para que a consultoria ela vá aos poucos tomando conta da nossa vida, até que vai chegar aquele momento que a gente vai dizer assim: deu, não quero mais, agora eu vou me dedicar 100% para a consultoria. Então, é importante falar isso, porque senão as pessoas saem e dizem assim: mas as gurias disseram para eu largar a CLT e ir para a consultoria. Não, a gente tem que ter responsabilidade e estratégia. E hoje a gente vai falar um pouquinho. Inclusive, né, se tu está na CLT e tu já está com a visão, com a estratégia de consultoria de alimentos, até mesmo dentro da tua empresa, tu pode começar a prospectar. Tu pode começar a fazer networkings. Como assim, gurias? Bom, uma aluna nossa, por exemplo, que trabalha como CLT, que trabalha dentro de uma empresa, ela fez contato com um fornecedor para essa empresa, e com esse fornecedor da empresa que ela trabalha, ela já apresentou o trabalho dela, falou que ela poderia ajudar ele através de vários serviços. Se eu não me engano, um deles era a tabela nutricional, porque ela recebia, né, os produtos dessa empresa e verificou que o rótulo não tinha tabela nutricional. Ou seja, na própria empresa, no próprio trabalho onde vocês estão, vocês já podem começar a fazer um networking, começar a entender esse mundo. Mas, se vocês não conhecerem as estratégias que a gente vai falar na jornada, vai ficar difícil tu saber de que forma tu pode começar a abordar isso tudo. Olha, legal. O pessoal no YouTube está falando aqui, ó. A Carol disse que está migrando, a Lara disse que trabalha em uma empresa e presta serviço por fora. Então, é isso mesmo, tá, gente? Para a gente iniciar na consultoria de alimentos, a gente vai colocando um pezinho de cada vez. Quando a gente tem um emprego, quando a gente já está recebendo nesse emprego e principalmente quando a gente precisa desse dinheiro. Que cada um tem a sua realidade. Tem gente que não precisa do dinheiro, porque tem condições. Tem outras pessoas que sim, que precisam do dinheiro. Então, um pezinho de cada vez para migrar na consultoria. E aí, aos poucos, a consultoria vai dando certo. Essa nossa aluna, por exemplo, que a Caterine deu exemplo, ela aos poucos, ela está indo, fazendo parcerias, fazendo networking, prospectando, e ela está vendo que está dando certo. E ela ainda disse para nós: meu Deus, dá certo mesmo. Claro que dá, claro que dá. E logo, logo ela vai sair da CLT, é um dos maiores sonhos que ela tem. Mas ela não fez isso à la louca, não, ela está com todas as estratégias, ela executa isso que a gente vai falar para vocês, e é assim, é aos poucos que a gente vai migrando, porque vai dar certo, vocês vão ver. Exatamente, gente. Bom, e aí então, né, quando a gente entende as novas possibilidades que existem fora da nossa visão fechadinha ali dentro do nosso trabalho de CLT, a gente começa a ter uma nova perspectiva de vida.
Isso vai acontecer com vocês, principalmente depois que vocês assistirem a primeira aula da nossa jornada, que vai ser liberada na segunda. A cabeça de vocês vai explodir, vocês vão pensar como que eu nunca tinha pensado nisso antes. E aí, em vez de ficar focado ali num trabalho, trabalhando das 8 às 18, às vezes muito mais, né? Ganhando um salário muito pequeno, vocês já vão querer começar para ontem a entender essas estratégias e fazer essa migração. Mas calmem, tudo tem um passo por vez. A gente não coloca a carreta na frente dos bois, não. A gente primeiro entende para conseguir ter essa segurança, para conseguir largar o CLT de maneira adequada, tá? Então é importante que vocês vejam e que entendam que tudo isso é uma gama de oportunidades que vocês vão começar a aproveitar, sabendo as estratégias certas, porque não adianta só tu saber, por exemplo, o serviço. Daqui a pouco o que tu faz na empresa que tu está hoje, CLT, é um controle de qualidade, por exemplo, boas práticas, e tu vai querer trabalhar na consultoria com boas práticas. Não é o suficiente. Não é, tá? Porque saber boas práticas é uma coisa, parte técnica, saber vender e entregar o resultado é outra. Dentro dessas duas coisas tem uma distância absurda, e essa estratégia que a gente vai te ensinar. E, inclusive, nós falamos em uma das lives dessa semana, uma das últimas lives de aquecimento, que muitos profissionais não decolam na consultoria por causa disso, porque foca apenas na parte técnica e esquece toda a estratégia por trás. A maioria dos profissionais que a gente conhece que não andam, que tu vê que rema, fazem milhares de coisas, não dão certo, é porque o foco é na parte técnica. Então, assistam as nossas últimas lives de aquecimento, elas vão ficar ao ar até agora, final de semana, depois a gente vai tirar do ar as lives de aquecimento, que estão incríveis e vão te ajudar a ter uma visão melhor na segunda-feira, quando começa a jornada. Bom, mas a primeira coisa que a gente tem que falar, antes de falar das estratégias, é que, como toda profissão, toda coisa nova que a gente vai fazer, vai ter um pouquinho de desconforto. A gente vai precisar abrir mão de alguns momentos, a gente vai precisar abrir mão da nossa zona de conforto, porque se eu trabalho CLT o dia inteiro e eu quero migrar para a consultoria, eu vou estar adicionando a consultoria, algumas etapas da consultoria no meu dia a dia, que já é puxado. Mas é importante que vocês entendam que é só um período. Vai ser puxado, vai ser fora da tua zona de conforto, mas só por um período. Porque senão vocês fazem uma semana, isso que a gente falou para vocês, e pensar, mas é muito cansativo. Não vai ser sempre assim. É só um período. Até começar a dar certo a consultoria de alimentos, até vocês entenderem o quanto ela é rentável, né? O quanto ela é lucrativa, e vocês saírem da CLT. Mas é importante entender, sair da nossa zona de conforto nesse início é inevitável. Inevitável. Aí sim a gente começa a falar das estratégias e como executar essas estratégias.